Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Bom, então nós vimos aí, né, o nome Zaqueu. Zaqueu era chefe dos coletores de impostos, chefe do departamento de impostos de Jericó e talvez, né, acredita-se também que ele era o chefe aí de todo um distrito, né? E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Bom, essa era a restituição requerida em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, né? Lá tinha uma restituição que era requerida a todo judeu quando ele defraudasse alguém. Então isso mostra que Zaqueu teve realmente uma definitiva mudança de coração, né? Ele realmente se converteu. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Bom, essas minas eram iguais a 300 dracmas, né? Essa palavra mina vem do grego mina, para você anotar aí no seu caderno. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Bom, aqui é algo interessante que Jesus ele sempre tem, né, aqueles súditos que o obedecem. Claro, a gente entende e sabe que tem muitos, talvez a maioria, que acabam desobedecendo o Senhor, mas ele tem sim muitos súditos que o obedecem. E mesmo sem entender as razões, ou seja, neste caso aqui, talvez os discípulos perguntassem, né? Mas como assim pegar um jumentinho é para roubar? Como assim ir lá e pegar um jumentinho? Mas em nenhum momento nós vemos na Bíblia Sagrada eles questionando, eles simplesmente foram e crendo, tendo a certeza que Deus proveria esse jumentinho, né? Então, isso é muito interessante, é uma lição para a nossa vida. Nós temos que fazer as coisas obedecendo a Cristo, sem muitas vezes saber o porquê ou para quê. E somente depois de acontecer é que nós vamos entender o que Deus queria com a gente, né? Queria
com tal situação. Então, talvez você que está me ouvindo, você esteja passando por uma situação parecida. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde correr ou o que fazer, e Deus te está mandando fazer algo que para você parece impossível, parece loucura, mas o meu conselho para você é que você faça, que você obedeça mesmo sem hoje entender o que está acontecendo, né? Como os discípulos, eles podiam fazer perguntas, mas a obediência deles era a obediência de homens a um rei. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bom, aqui nós vimos então que era como uma cena da coroação, né? O rei, ele estava sendo coroado. E a gente já vê aqui que não é de qualquer jeito. Existe um modo pelo qual o rei Jesus sabe, e ele sabe. E ele está ali então cumprindo uma profecia de Zacarias, né? E ele então é um rei que obedece. Em Zacarias, no livro de Zacarias está escrito, né, que o rei viria montado num jumento. Então, nós vemos que este é um rei que obedece. O próprio Jesus obedecendo ao Pai. E também vemos aí o povo dizendo, né, cantando, salmodiando o Salmo 118. Se você ler o Salmo 118, você vai ver que é o que está escrito aqui, que eles falavam, né, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos? E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A multidão estava então tirando a capa, né? Isso era características de servos. Nós olhamos para Jesus como mestre, mas muitas vezes não olhamos para Jesus como rei, né? E na verdade temos que olhar para ele como rei, não somente como mestre. Por quê? Para você anotar aí no seu caderno, mestre é aquele que está disponível, porque o mestre está disponível a você. Já o rei, ele tem que ser servido, ou seja, o mestre, ele veio para servir, para ensinar, e o rei, ele veio para ser servido. Os fariseus, então, o tinham como um mestre apenas, e eles não podiam aceitar que as outras pessoas o estavam aclamando como rei. Então Jesus diz que se eles parassem de clamar, as próprias pedras clamariam, né? Clamarão, como está aqui na Bíblia Sagrada. E a gente vê que isso realmente aconteceu, ou seja, a primeira pedra já clamou, que foi a pedra do sepulcro, gritando a todos que ali chegavam que o rei ressuscitou. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Bom, queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. Tava demorando. 1, 2, 3. Corta essa parte, Lana. Ai, daí tem que cortar, tem que contar depois, né? Então, antes, né? Então tá, corta essa parte, Lana. 1, 2,
3. Engasgou de novo. Ia ler errado aqui, então, meu Deus. Ai, acho que eu sono. Então, vamos lá. De novo. Corta essa parte, Lana.